Abra sua Bíblia, por favor, Salmo de número 30, verso 5. Eu tenho que dar um crédito para essa mensagem. Eu apenas recosturei, mas meu amigo Marco Aurélio, nosso pastor lá em Guapimirim, na quinta-feira ele foi convidado para cantar na igreja do pastor Silas, a ADVEC, e aí ele me convidou e nós fomos, jantamos com o pastor Silas e tal. E quando terminou o culto, eu falei para o pastor Silas: olha, eu vou reproduzir essa sua mensagem, mas vou dar o crédito. Então, estou dizendo, a mensagem foi ele que pregou, eu apenas peguei o argumento, tentei fazer o mais parecida possível, mas vai sair de um jeitinho diferente, né? Mas assim, do jeito que eu falei que ia pregar e dar o crédito para ele, estou fazendo aqui agora. Salmo de número 30, verso 5, a parte B, todo mundo conhece, ou porque você leu ou porque você chorou esse salmo. Mas ele diz assim, nessa parte que a gente destacou: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Repita comigo: o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. A vida, ela pode ter noites de choro, mas não é essa a proposta de Deus para nós. A proposta de Deus é que a alegria seja a marca da sua vida, e não o choro. Mas o texto diz que tem choro e tem alegria. E alguns que estão hoje aqui, ou que estão nos assistindo, a gente louva a Deus pelo que nos honram, os que nos honram através da internet, mas a vida para alguns hoje pode estar ainda sendo aquela noite de sono, ainda que você esteja ao meio-dia conosco, mas pode estar vivendo uma noite de choro. Choro por causa de uma enfermidade que não se foi, por causa de uma dívida que perturba, por causa de um problema familiar, por causa de uma separação, por causa de um filho que não vai bem na escola. A sua noite pode estar durando mais do que uma noite de 12 horas, como a gente entende. E a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas há uma promessa de alegria, que é a intenção de Deus, que a sua vida seja marcada pela alegria. O próprio Jesus falou assim: vocês vão pedir e eu vou atender, porque eu quero que a sua alegria seja completa. Ele se alegra em nós. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Há muitas mensagens na Bíblia falando da alegria que o Senhor quer que a gente viva, mas não é sempre assim. Esse texto fala que há a noite de choro, mas que a alegria vem pela manhã, e nós oramos para que essa mensagem de hoje, e esse dia que nós estamos vivendo juntos, seja o início de uma fase nova na sua vida, com muito menos choro e muito mais alegria. Se você concorda, diga amém. Amém. Mas vamos deixar esse texto um pouquinho para depois a gente volta nele. Eu queria falar sobre alguma coisa a respeito do seu futuro, para que ele seja com menos choro e mais alegria. Jeremias 29, 11, é por isso que estou separando esse texto, para falar sobre isso. Construindo o futuro em 3D. Em 3D. Eu vou explicar o porquê em 3D. Hoje você vai pedir um arquiteto para fazer um trabalho para a sua casa, ele vai fazer em 3D. Você pede para fazer armários embutidos, o especialista mostra em 3D como vai ficar. Nós trabalhamos muito com 3D hoje, para ter uma dimensão, não apenas do desenho na planta baixa, mas para ter uma dimensão de como vão ficar as coisas. E é sobre isso que eu quero falar: construindo o meu futuro em 3D. Jeremias 29, 11, agora sim, diz assim: eu é que sei, palavras do próprio Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Que pensamentos são esses que Deus está dizendo que tem? São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. De novo, quem está dizendo isso não é o profeta Jeremias, ele apenas registrou. É Deus dizendo para você, e eu estou reverberando aqui, Deus dizendo assim: só eu sei. Não é a cartomante, não é quem lê búzios, quem joga búzios, não é quem escreve horóscopo, é o Senhor dizendo: só eu sei, porque conheço o futuro, só eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Viu, Silas? E aí ele explica: e são pensamentos de bem e não de mal. Para quê? Para vos dar um futuro e uma esperança. Deus dizendo: eu quero trabalhar o seu futuro e quero que seja um futuro agradável, quero que seja um bom futuro. Deus diz na sua palavra que Ele se preocupa com o seu futuro e que Ele quer que seja um futuro esperançoso, um futuro cheio de esperança. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, sobre o seu futuro. Não vou colocar uma bola de cristal, nem vou me atrever a fazer projeções ou previsões ou premonições
mas quero dizer o que a Bíblia diz sobre o seu futuro, que é um futuro possível, de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, que diz que Ele sabe tudo sobre o seu futuro e quer te dar um futuro esperançoso. Então eu queria falar sobre isso, sobre construir o futuro em 3D. Por que em 3D? Em 3 dimensões. O seu futuro, o meu futuro, ele se projeta em 3 dimensões. A primeira delas é a dimensão de fatos e acontecimentos. Não fala de uma história, fala de um fato isolado. Eu estou me preparando, eu estou estudando, como o Rubinho está estudando, para uma prova que eu vou fazer para trabalhar. Está estudando para uma prova. Então o seu futuro é uma prova que vai acontecer. Então você se prepara para isso. O Aimar e a Rebeca estão se preparando para um casamento. Então é um futuro que vai trazer um acontecimento, um fato específico, e essa é a primeira dimensão do futuro, é fatos e acontecimentos. Coisas que acontecerão em algum lugar no meu futuro. Pode ser hoje ainda, pode ser amanhã ou pode ser depois, mas você está projetando alguma coisa, um fato ou um acontecimento nessa primeira dimensão. Alguma coisa que você espera, e disso a Bíblia fala. Por exemplo, em Êxodo 14, 13, Moisés, quando vê o povo atemorizado, porque os egípcios estavam chegando, depois de tantos anos, séculos de opressão, agora eles estão saindo, e na hora de atravessarem, para entrar no deserto, tem um mar vermelho à frente deles, e eles não sabem o que fazer, se desesperam, porque eles não são guerreiros, e os guerreiros dos egípcios estão chegando, eles não sabem o que fazer. Então Moisés, inspirado por Deus, diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Não é agora, mas é hoje ainda. Fala de um futuro, mas um futuro imediato. O livramento que o Senhor fará no dia de hoje, pois vocês nunca mais verão esses egípcios que estão vindo aí atrás, que hoje vocês estão vendo. O que vai acontecer? Moisés estava falando que o mar iria se abrir, o mar vermelho, o povo ia atravessar a pé enxuto, e isso aconteceria ainda naquele dia. Era futuro, mas era um futuro muito próximo, como algumas coisas que você pode estar esperando para hoje ainda, para o final do domingo. Você está esperando que uma resposta que não veio chegue hoje ainda, um e-mail que você está esperando para confirmar um trabalho chegue hoje ainda. Moisés disse isso para o povo: hoje ainda, é futuro, mas é para hoje. Hoje ainda, esses egípcios que serviram a vida inteira, vocês nunca mais vão ver, porque Deus fará alguma coisa. E aconteceu, o mar se abriu, eles atravessaram. Qual era o único requisito que Moisés, falando em nome de Deus, exigia do povo para que aquilo acontecesse? Confiança no Senhor. Ele disse: não tenham medo, fiquem firmes. Quantas vezes coisas grandes que nós esperamos, firmes que nós esperamos e ainda não sabemos, não acontecem porque falta em nós essa dose de confiança em Deus. Deus falou, Ele vai fazer. O seu futuro está garantido nas mãos do Senhor. E coisas que você espera para hoje ainda, ou para amanhã, ou para essa semana, Deus vai fazer. Você depende apenas de confiar no Senhor. Josué capítulo 3, depois de 40 anos, o povo viveu no deserto, atravessou o mar vermelho, viveu no deserto. Moisés é retirado. Agora é a hora de uma nova etapa, de vencer o Jordão que estava na cheia, transbordando nas suas bordas, e eles entrariam na terra prometida. Como fazer? Agora é Josué que se levanta, e Josué diz: santifiquem-se. Capítulo 3, verso 5, porque amanhã, não é hoje, mas ele diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que maravilha era essa, irmãos, para o futuro deles? O Jordão se abriria e eles passariam a pé enxuto, como passaram os pais deles 40 anos atrás, pelo Mar Vermelho. Então o Senhor estava dizendo: santifiquem-se, porque amanhã, no seu futuro, algo extraordinário vai acontecer. O Jordão vai se abrir e vocês vão passar para o outro lado. Mas qual era o requisito para ver esse fato maravilhoso? Santificação. 40 anos antes foi confiança no Senhor. Agora Josué diz: santifiquem-se, porque a maravilha vai acontecer amanhã. Igualmente, o mesmo comportamento Deus espera de nós. Coisas grandes e firmes que Ele quer fazer na nossa vida, para mexer no nosso futuro, só depende de que a gente se santifique para ver isso, que a Bíblia diz: sem santificação
ninguém verá o Senhor. Quer ver Deus agir? Santifique a sua vida. Outro exemplo, o primeiro livro dos Reis 17:3 diz assim: saia daqui. Para quem Deus está falando? Deus está falando para Elias, que apareceu do nada, foi ao rei Acabe, e ele confrontou o povo que estava se desviando da verdade, e ele disse: olha, não vai cair uma gota do céu enquanto não houver mudança. E aí ninguém acreditou, mas os céus se fecharam, e o Senhor falou para Elias: sai daqui e vai para o ribeiro de Querite, você vai beber a água do ribeiro. E como é que eu vou sobreviver? Eu vou mandar corvos levarem pão e carne para você de manhã e de tarde. E a Bíblia diz que Elias sobreviveu e teve comida todos os dias e água para beber, porque ele obedeceu. O texto diz: sai daqui, e o texto continua, e Elias foi. Depois de algum tempo o ribeiro se secou, Elias olhou para o céu, os corvos não vieram mais, o Senhor falou: levante-se, no verso 9, e vá para Sarepta. Ordenei a uma viúva que te sustente. Ele se levantou e foi, e Deus garantiu o sustento através da viúva. Por que o futuro de Elias foi garantido? Ele tinha comida para comer e água para beber, porque ele obedeceu. O Senhor aqui está dizendo que vai fazer algo especial na vida dele, mas isso requisitava dele obediência. O primeiro exemplo é confiança, no segundo é santificação, o terceiro é obediência. Na primeira dimensão, quando nós construímos o nosso futuro, fatos e acontecimentos maravilhosos que vão enriquecer seu futuro vão depender de sua confiança em Deus, de sua santificação pessoal e de sua obediência à palavra do Senhor. Não há nada de Deus para quem não obedece. Se nós, como pais, não gostamos quando nossos filhos nos desobedecem, irmãos, imagina Deus olhando para nós, esperando que a gente obedeça a sua palavra para que ele possa cumprir o que ele disse, e ele tem intenção de cumprir. Essa é a primeira dimensão. Se você entendeu, diga amém. Amém. Você vai entender melhor agora falando da segunda dimensão. É quando tem a ver com o que você constrói para uma trajetória de vida. Primeira dimensão são fatos isolados, mas que compõem seu futuro. A segunda é algo que você constrói para a sua trajetória de vida, como uma semeadura. Você não semeia para que nasça um pé de manga, você come as mangueiras da primeira estação, as mangas da primeira estação e acabou. Não, você semeia um caroço de manga para que você tenha uma história de vida com a mangueira no seu quintal, e por anos você vai chupar manga daquela mangueira, porque na segunda dimensão a gente constrói o futuro para uma trajetória de vida, para uma história, como Efésios 6:2, que diz assim, já foi lido hoje na escola dominical: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que você tenha vida longa e vida boa. O texto diz assim: para que tudo corra bem para você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Não é um fato isolado. Você honra pai e mãe, isso vai te garantir uma trajetória de vida abençoada, um futuro abençoado. Não está falando de um fato isolado, está falando de uma trajetória de vida. Qual o requisito? Honrar os pais. Isaías 43, de 1 a 3, fala: não tenha medo, porque eu te remi, você é meu. Palavra de Deus para você, você é de Deus. Diga para seu vizinho assim: você é de Deus. Você é de Deus. Quem disse isso, irmãos? Foi o próprio Senhor. Ele disse: não tenha medo, porque eu te remi. Aí ele vai mais além, para que você entenda o que ele está falando. Ele quer construir seu futuro, não apenas com fatos isolados. Ele está falando de um estilo de vida, de uma trajetória. Ele diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. De que Deus está falando? Proteção para o seu futuro. Você não precisa apenas que ele apareça na sua vida, como algumas pessoas convivem com Deus apenas na hora da dificuldade, aí clamam a Deus, faz uma campanha, aí Deus se manifesta, responde, e aí caminha sozinho de novo até a próxima luta. Não, ele está dizendo, ele quer dar para você proteção completa, ele quer te proteger durante toda a sua vida, ele quer garantir o seu futuro com a proteção dele, não um fato isolado, uma trajetória. Mas qual é o requisito para que isso aconteça? Crer nele. Ele diz: não tenha medo, creia. Eu vou passar com você pelas águas. Ele não está dizendo que não vai vir enxurrada, que não vai vir fogo. Ele está dizendo: vai vir, mas você vai passar, porque eu vou passar com você. Vou te proteger, vou estar com você o tempo inteiro. Isso é proteção para o seu futuro. Essa é a segunda dimensão. Agora a terceira dimensão é mais interessante ainda. Não tem a ver com fatos isolados, nem com uma trajetória de vida. Tem a ver com um tempo inimaginável que a sua mente não consegue alcançar. Para que você entenda, não é um fato, não é uma trajetória, é um tempo indeterminado, foge aos seus cálculos. Êxodo 20, 5 e 6, Deus diz assim: sou Deus zeloso,
que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Terceira e quarta geração, a gente consegue mensurar. Meus pais, primeira geração, eu sou a segunda, nossas filhas, terceira geração, nossos netos, quarta geração, por exemplo. Eu consigo lembrar dos meus pais, que já se foram, mas eu os conheci, lembro até dos meus avós, a geração anterior, eu lembro dos meus filhos, que estão vivos ainda, eu lembro dos meus netos, que estão vivos ainda, mas eu não conheço os filhos de Zion, de Estela, do Ben e do Caleb, eu não os conheço. Quem sabe vou conhecê-los daqui a uns 10, 15 anos, vou ver os meus bisnetos, não é? Mas a Bíblia, quando diz da maldição que o Senhor visita, diz assim, na terceira e quarta geração. Pode parecer pesado, mas quando você lê o resto do versículo, você vê a manifestação da graça de Deus, quando ele diz assim: mas faço misericórdia aos que me amam até 1000 gerações. Como é que você conta 1000 gerações? Alguns estudiosos falam que uma geração dura 70 anos, outros falam que dura 40, porque é o tempo de um homem crescer, amadurecer, ter filhos e ver a próxima geração. Então, quando ele vê a geração seguinte que ele produziu em vida, ele já viveu a geração dele, pelo menos isso é o que se entende. Vamos fazer a conta de 40 gerações, 40 anos numa geração. Imagina que eu vou conhecer meus filhos, como eu conheço, meus netos, posso conhecer os bisnetos, mas depois os trinetos eu não vou conhecer, que já vou estar longe daqui, os tetranetos menos ainda, os pentanetos menos ainda, os tataranetos menos ainda, mas o Senhor está dizendo: Jason, eu vou visitar a 1000 gerações depois de você, com a minha misericórdia, os filhos que eu gerei, os filhos que forem gerados depois, até que eu não consiga contar, até que não haja anos na terra para comportar tantas gerações. É o que o Senhor diz. Ele quer construir o seu futuro, não apenas com casos isolados, nem apenas com uma trajetória de vida enquanto você está aqui. Ele quer também construir o seu futuro para depois que você partir, para além e além e além, a vida eterna com Ele. É disso que Ele está falando. Não apenas de uma trajetória, é por toda a vida e além. Isso é construir o futuro em 3D. Seja um futuro para hoje à tarde, seja um futuro para amanhã, seja um futuro para uma trajetória de vida ou para a vida eterna. Deus tem o seu futuro nas mãos dele. Lembra daquela canção que tem 50 anos? Mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por que a gente não se apavora, irmãos? Porque a gente sabe em que mãos está o nosso futuro. Quando você fica muito preocupado e perde o sono, sem saber o que vai ser o amanhã, é porque você ainda não depositou o seu futuro nas mãos do Senhor e não está construindo esse futuro com Ele. Deus não tem o futuro como um pacote mágico que você ora, Ele entrega a você, Ele te abandona. Não, Ele quer construir o seu futuro com você, na geração que você vai trazer depois de você, e nas outras, nos planos que você faz. Você quer ter uma vida melhor, bem sucedida, você não sabe que profissão, e Deus quer te orientar. Olha, você pensa que é essa, mas essa aqui você vai estar melhor. Ele te desvia para algo melhor, porque Ele sabe dos resultados que o seu futuro precisa. Então, construir o futuro com Deus é isso. Seja um futuro para algum acontecimento amanhã, ou seja para uma trajetória de vida, ou para a vida eterna. Deus quer construir o futuro com você. Mas para que a gente conclua, eu quero voltar ao texto inicial do Salmo 30, verso 5. E eu preciso que você saia daqui comigo lembrando pelo menos essas 3 verdades dentro do texto. A primeira parte diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Primeira parte diz: o choro pode durar uma noite. Sabe o que isso significa? Que a tribulação tem duração pré-estabelecida, tem tempo de validade. Essa luta que você está passando, ela vai ter que terminar. A Bíblia não diz: o choro vem. Não, o choro dura uma noite. Então, esse choro que você está ainda curtindo, essa noite que não terminou, a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite. Diz que ele tem duração pré-estabelecida. O seu choro tem prazo de validade e vai passar. Me ajuda aí, diz para alguém perto de você: vai passar. Vai passar. Você pode não ver
aparentemente nenhuma chance dessa dor passar, dessa luta passar. A Valéria, que é nossa irmã aqui, que desde 2016 enfrenta um câncer, e ela essa semana falou para nós: pastor, eu vou voltar a fazer quimioterapia. Não sei quantas vezes ela já fez. Falou: vou voltar a perder meu cabelo. Hoje no primeiro culto estava aqui com a gente a Aldinha, que também está curtindo essa situação. Mas vai passar, irmão. Nosso papel é passar juntos, é ajudar em oração, é acompanhar, mas vai passar. A garantia da Bíblia é essa, palavra do Senhor para você essa manhã: o choro pode durar uma noite. A Bíblia não diz o choro vai durar, se vira, não, ele vai durar, ele tem prazo para terminar. Você não sabe quanto tempo dura essa noite, não é uma noite de 12 horas, pode ser uma noite de 12 meses, mas ela vai passar. Quantas vezes você já passou por coisas que você dizia: eu não sei se eu sobrevivo, e sobreviveu. Está vivo aí, né, Sérgio? Sérgio chegava aqui chorando: pastor, agora eu vou operar, vai abrir o peito, vai cortar. Está aí bonitão, mais magro. Você não imagina no meio da luta que ela vai terminar, mas ela tem prazo de validade, que só Deus sabe. É por isso que o mesmo Jeremias diz assim: clama a mim, Deus falando, e eu te responderei e te mostrarei, o que você não sabe ainda, mostrarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele sabe quanto tempo vai durar a sua noite, ele sabe quanto tempo vai durar o seu choro. Se você clama, ele te mostra, e ele faz mais do que isso, ele resume essa noite. Então a primeira verdade é essa: o choro pode durar, mas ele tem prazo para terminar. A segunda verdade aqui é o restante do texto: a alegria vem pela manhã. O texto só diz quando ela começa, não diz que ela termina. O texto diz que a alegria vem pela manhã, e você sabe, ela começa pela manhã. Hoje pela manhã a alegria de muitos começou. Nós tivemos aqui não sei quantas pessoas retornaram para o Senhor hoje. Quantas? 15, 20 pessoas hoje de manhã aqui? 15 pessoas retornaram para o Senhor hoje aqui. A alegria delas, o melhor dia da vida delas começou hoje. E a Bíblia diz: o choro dura uma noite, tem prazo para terminar, mas a alegria só diz que ela começa. O texto diz: a alegria vem pela manhã, não diz que ela termina. Seu futuro será alegre. Sua alegria está começando. 8 de fevereiro, que aparentemente não tem nada de especial, vai se tornar o primeiro dia da melhor fase da sua vida. Fase mais alegre da sua vida está começando hoje. Você recebe isso? E a terceira verdade, para a gente terminar: o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, o que significa que a luta temporária sempre termina dando lugar à alegria duradoura. Quem vem primeiro? Vem o choro, mas ele passa e a alegria vem, e aí ela fica. Então o texto diz que a sua luta que você está passando agora, Deus já sabe que ela vai terminar, porém a alegria é superabundante, ela vai cobrir o choro, você nem vai lembrar. A Bíblia é tão linda nisso que ela diz: assim como uma mãe que chora com as dores de parto, com as contrações, não é? Mulher, quando está tendo o bebê, ela diz assim: eu não sei nem se eu quero voltar para casa para aquele bandido que me engravidou. Ela jura: não quero saber. Aí passa um ano, está grávida de novo, porque diz que quando a criança nasce, a alegria de ver a criança faz ela esquecer a dor que ela enfrentou para ter a criança. O seu choro, irmão, está passando. Você está chorando agora a luta, diz: não sei se eu sobrevivo, está mal. Não, a alegria está chegando, e ela vai suplantar, ela vai fazer com que o choro fique tão insignificativo, perca tanta graça, que você vai dizer: olha, valeu a pena. Por isso que o salmista disse assim: foi bom ter sido afligido. Na hora da aflição você não acha que é bom, mas depois você olha para trás e diz: foi bom ter sido afligido, saí melhor, saí mais maduro, saí mais paciente, sair mais educado, sair mais comprometido com Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu termino com João 3,16, que fala aquilo que você já decorou: porque Deus, repete comigo, porque Deus podia ser melhorzinho, mas meio desentrosado, mas você sabe. Porque Deus amou o mundo, e quando fala do mundo, não fala do planeta, fala de você e eu. Deus amou o mundo de tal maneira. João não sabia como descrever, ele falou: ele amou o mundo de tal maneira.
que deu seu filho unigênito, o que ele tinha, ele deu por você. Será que você daria seu filho para morrer no lugar de um criminoso? Provavelmente não, pois ele deu por você. Isso é um amor que a gente não consegue explicar. Deus amou o mundo, a mim e a você, como nós cantamos aqui. Deus me ama, esse amor é tão grande, incondicional. Não há nada que você faça para merecer esse amor de Deus, nada. Mas Ele te amou. Diz o texto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Um ato isolado de Jesus morrendo na cruz no passado, e foi só uma vez. Com esse ato, ele determinou uma vida eterna com Deus. Mas o que eu preciso fazer para que essa vida eterna seja realidade na minha vida? O texto diz, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma atitude minha de crer em Deus determina toda a minha vida até a eternidade. Um ato de fé, dizendo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus que morreu em meu lugar. Isso, que é um ato que você faz uma vez só, determina uma caminhada completa nessa vida com o Senhor e no além, na eternidade com Deus, por quanto tempo Ele determinar. E essa é a palavra de Deus que diz que nossa atitude simples de fé determina nosso futuro construído em Deus. Atos 16:31, Paulo está preso com Silas, há um terremoto, as celas se abrem, os prisioneiros vão escapar, o carcereiro sem saber o que fazer, sabendo que ele vai pagar com a vida dele em tortura por causa dos presos que fugiram, ele tenta se matar. Paulo diz, não te faças nenhum mal. Ele diz, o que eu faço para me salvar? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, como disse João 13,16, e amplie essa verdade, e serás salvo tu e a tua casa. Crê em Jesus não apenas salva a sua vida, mas estende a bênção da eternidade para a sua família, o que diz o texto. A minha atitude de crer não apenas gera um fato futuro para mim, mas também inclui o futuro da minha família. Olha que Deus maravilhoso, que inclui no pacote a sua família, como Raabe lá no passado, que porque acolheu os espias, ela fez um trato com os espias e disse, eu sei que vocês vão dominar Jericó, a minha cidade, eu sei que minha cidade já está vendida, já está perdida, mas eu não quero morrer com a minha cidade, eu hospedei e acolhi vocês, eu quero que vocês me levem daqui. E eles trataram, põe uma fita vermelha na janela, numa muralha cheia de janelas, eles põem uma fita vermelha, e na hora que a muralha cair, que nós invadirmos, você vai ser salva. E a Bíblia diz que ela trouxe a sua família para dentro da casa. Eu não sei que argumentos ela usou, mas na hora que as muralhas cederam, aquele pedaço de muro ficou intacto, e aí Josué falou, entrem na casa da Raabe e tragam com ela todos que estiverem juntos. Você tem esse poder hoje de fazer a mesma coisa, de trazer a sua família para a presença de Deus, e é na hora que as coisas despencarem, sua família vai ser preservada, porque essa é a promessa do Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Sua atitude de fé não gera apenas um fato para o seu futuro, mas inclui o futuro da sua família. Então eu quero te chamar, que essa é a hora de esquecer o passado. Sei que o inimigo trabalha, ele sabe fazer muito bem o trabalho de acusação. Quem sabe você já foi parte de uma igreja, você cantou no louvor de uma igreja, se emocionou a ver a banda tocando hoje aqui, eu já cantei esse hino. Quem sabe você foi parte da escola dominical, ou como aluno, ou como professor, ou ministrou para as pessoas, ou trabalhou no evangelismo de rua, dirigiu uma classe de adolescentes, ou uma classe infantil, você já operou na casa de Deus, e hoje você está tendo a oportunidade de ver tanta gente operando para que você se sinta bem, mas o inimigo vem e diz, hoje você não foi reconhecido no que você fez. Lembra bem do lugar onde você estava e como te trataram mal, e ele fica levantando o seu passado, que você lembra, mas que Deus não lembra mais. Ele fica tentando te lembrar do que foi ruim no passado, para que você não curta o presente e estrague o futuro. Mas essa manhã, em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo, eu quero te chamar a esquecer o tempo do choro, o tempo do passado. Não importa a razão pela qual você saiu da presença de Deus, se afastou dos braços do Pai e resolveu ganhar a vida e já entendeu que se deu mal. Não importa as razões pelas quais você se afastou, importa a razão pela qual você se aproxima do Senhor de novo. E essa é uma hora de esquecer o passado e garantir com sua atitude de fé tanto o seu futuro
com o futuro da sua família. Tudo o que você precisa é crer. Crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Eu quero que você fique de pé, por favor. E quero te desafiar, você que está aqui hoje, que ouviu a palavra, que leu um cartaz na rua, que ouviu o carro de som passando, ouviu na rádio 93, alguma coisa aconteceu que você foi tocado, recebeu um convite de um irmão da igreja, recebeu um papel para preencher, colocaram uma pulseira em você contra a sua vontade, você veio, não sei por que razão você veio, mas você está aqui. Mas eu quero que você preste atenção agora, enquanto a banda vai estar ministrando. Vou fazer algo diferente, eu vou contar até 3. Vou contar até 3. E se você deseja tomar essa atitude de fé em Jesus essa manhã, entregar a Ele o seu futuro para que Ele construa com você, quando você ouviu 3, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente, porque nós vamos orar por você. E vai ter anjo com tamborim, anjo com cavaco, anjo com cuíca, anjo com violão, anjo com harpa. A gente imagina que anjo toca harpa, né, irmãos? Eu gosto de harpa, mas todo dia de harpa não dá não, mano. Tem que ter um cavaquinho. Tem que ter alguma coisa para temperar, né? E eu creio que aqueles anjos que estão todos preparados, esperando a sua decisão, assim como nós estamos esperando, eles vão vibrar, que a Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por mil que não precisam de arrependimento. Eu vou contar até 3, e no 3 eu quero que você saia do seu lugar e venha ao altar do Senhor, para que a gente possa receber você, orar por você e te ajudar numa nova trajetória na sua presença. Grilhões estão sendo quebrados agora, cadeias rompidas, pensamentos e esquemas malignos estão sendo desfeitos. Você está pronto? Diga amém. Está me ouvindo? 1, 2, 3. Saia do seu lugar agora e venha à presença de Deus. Isso mesmo. Saia do seu lugar. Isso. Deus te abençoe. Que não tenha ninguém sozinho aqui à frente. Venha para estar com as pessoas que estão aqui. Vamos apoiar essas pessoas. Há mais pessoas vindo. Sacuda as correntes, as amarras. Os braços do Pai estão abertos, escancarados, esperando você. Isso, venha. Venha. Onde você estiver em casa, se você nos assiste, diz, eu quero voltar para Jesus, você pode escrever para nós, dizendo, eu estou voltando para Jesus agora. Nossa equipe vai escrever para você, vai orar por você. Onde você estiver, hoje é o seu dia, é o início de uma nova fase na presença de Deus. Seu futuro começa agora. Nós queremos orar por vocês, igreja, com a mão estendida para cá. Se durante a oração você se sentir tocado para vir, a oportunidade ainda está aberta, ainda há lugar na mesa. Jesus está com o café quentinho esperando você sentar para tomar com Ele. Você só vai descobrir o que tem à mesa quando você se aproximar. Ele não tem nenhuma acusação para você hoje. Ele não está dizendo, eu sei quem você é, eu sei o que você fez. Não. Ele sabe que você é perdoado, que Ele derramou o sangue dele para que você fosse perdoado. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela decisão que esses teus filhos e filhas tomam nessa manhã, Senhor, por virem ao teu altar, se rendendo diante de ti, e nós declaramos pecados apagados, passado apagado, em nome de Jesus. Declaramos um novo tempo começando agora, e um futuro lindo sendo construído pelas tuas mãos, juntamente com os teus filhos e filhas. Senhor, e nós declaramos que o nome seja, Senhor, o novo nome seja, Senhor, escrito na tua presença, que eles recebam um novo nome, uma nova identidade, um novo tempo de vida, um novo Senhor possa dominar sobre eles, que se libertem de tudo aquilo que aprisionava, Senhor, e comece um tempo novo na tua presença, na tua casa, de comunhão contigo, que cresçam, Senhor, na tua presença, que se tornem maduros e nos ajudem a alcançar outros milhares para a glória do nome de Jesus. Nós declaramos que o Senhor está levantando ministros de louvor essa manhã, está levantando professores de escola dominical, está levantando professores para as crianças, está levantando, Senhor, instrutores, tu está levantando, Senhor, gente nova, missionários, pastores, evangelistas, mestres, o Senhor está levantando essa manhã. E te agradecemos por aqueles, Senhor, que tomaram essa decisão, por aqueles que ainda estão com o coração ardendo, mas não tomaram, Senhor, que possam se livrar de qualquer coisa que os amarra, para que possam tomar a decisão que o Senhor os convida a tomar nesse dia. Declaramos o dia de hoje o início de uma nova fase.
mais alegre, mais abençoada, mais esperançosa, Senhor. Não apenas fatos ou acontecimentos, não apenas uma trajetória de vida, mas um futuro eterno contigo. Nós declaramos, começando hoje, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Dê um aplauso ao Senhor pela vida deles, o mais bonito que você pode. Deixa eu dizer alguma coisa para você antes de a gente terminar. Pode ser que você não tenha vindo à frente e no seu coração está gerando um arrependimentozinho, dizendo: por que eu não fui? Por que eu não fui? Quer saber? Você ainda pode vir. Se no seu coração você diz: se eu tivesse outra chance, se chamasse de novo, eu estou chamando só para você. Aleluia. Seu coração está apertado, dizendo: eu quero ainda. Há alguém que perdeu a chance de vir à frente minutos atrás, mas agora diz: eu quero sim, eu quero reconciliar-se com o Senhor, eu quero andar nos caminhos dele, eu quero voltar. Você tem 60 segundos para sair do seu lugar e vir à frente. Nós vamos orar por você. Há alguém? Meu coração se aperta quanto a isso. Acho que tem alguém que ainda precisa tomar a decisão hoje, porque ele vive. Cadê você? Cadê você? Posso crer no amanhã. A porta se abriu de novo. Olha ele falando só com você, só com você. Temor não há, mas eu pensei. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que a minha vida, onde é que ela está? Está nas mãos de o meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Uma querida veio. Tem mais alguém? Mais alguém? A gente vai orar por ela. Mais alguém? Não perca essa chance. A porta do céu se abre para esperar você. Os braços do Pai se estendem, mas você tem que tomar. A decisão é sua. A decisão é sua para garantir um futuro inteiro na presença do Senhor. Estenda as mãos para cá. Vamos orar por ela. Qual o nome dela? Qual o seu nome, querida? Deise. Vamos orar pela Deise. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque a Deise não perdeu, Senhor. Ela não perdeu a oportunidade. O Senhor a recebe agora para dar a ela, Senhor, uma nova identidade, um novo nome, um novo destino, Senhor. Ela não vai caminhar sozinha. E todas essas lutas serão vencidas, Senhor, pela Tua presença na vida dela. Nós a recebemos na Tua igreja, na Tua casa, na família da fé. E abençoamos a vida dela, Senhor. E nos comprometemos a caminhar com ela, ajudando a crescer na Tua presença. Nós abençoamos como igreja em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz amém. Não saia sem cumprimentar aí umas 12 ou 13 pessoas.